Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo dominou o clássico, venceu o Palmeiras do Choque Rei, quebrou tabu, o Pablo foi decisivo, o Daniel jogou de ala, o coletivo foi forte e o Verdão, hein? Precisa superar esse mau momento, a sequência é muito ruim. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Eu sei que o Palmeiras estava descaracterizado, estava desfalcado, né? Tinha vários jogadores de fora, o goleiro Everton, por exemplo, o melhor arqueiro do Brasil, suspenso, mas outros tantos preservados, como a dupla de zaga titular, Luan e Gustavo Gomes, o Rafael Veiga, o Rony, muitos jogadores estavam de fora. Ainda assim, era um time interessante. Você tinha ali supostos titulares e, por que não dizer, ditos titulares, né, como Felipe Melo, Zé Rafael, o próprio Luiz Adriano, o William Bigode é um titular que vai e volta. A defesa sim, a defesa tinha vários nomes diferentes, né? O Vinícius Silvestre no gol, o Danilo Barbosa estreando como zagueiro e não como volante, ele pode fazer essa função, a gente sabia, mas eu imaginei até que ele fosse atuar no meio de campo, mas é que ali tem mais concorrência, pelo menos nesse momento. Do lado do Kusevich do Imperiur, o Mike numa ala, o Vitor Luiz na outra, esses meio-campistas que eu citei, com o William e o Luiz Adriano na frente. Interessante é que o Abel Ferreira espelhou o sistema tático do Hernan Crespo, que vem dando muito certo nesse esquema com três zagueiros e alas. O Palmeiras, que não costuma jogar assim, ou às vezes não necessariamente tão claro assim no sistema tático, né? Muitas vezes pode até fazer um Marcos Rocha, que estava atuando às vezes em algumas partidas como um lateral, mas ele fechava como zagueiro quando o time era atacado. Enfim, não claramente como a gente viu na formatação, na disposição tática das equipes, o Palmeiras acabou atuando num 3-5-2. E o Palmeiras vem encontrando dificuldades, né? E eu já vi muita gente falando na rede social sobre a necessidade do Palmeiras abandonar o Campeonato Paulista. Não tem nada a ver com aquela questão do Paulistinha ou de menosprezar o campeonato, que é importante e fez com que o Palmeiras assinasse junto com os outros clubes esse regulamento esdrúxulo, mas necessário, de um jogo a cada 48 horas ou menos do que 66 horas, como prevê o regulamento da CBF. Mas por quê? Porque precisa concluir o calendário, precisa receber as cotas de televisão, tudo isso faz parte disso que a gente está vendo, né? Um jogo a cada 2 dias. Mas o Palmeiras tem outras aspirações. O Palmeiras é o atual campeão da América, é o atual campeão da Copa do Brasil. E por conta disso também teve que dar férias para os seus jogadores. O Abel Ferreira foi para Portugal, voltou 5 dias antes da decisão contra o Flamengo, perdeu no detalhe. Eu acho que a gente também precisa contextualizar. Nossa, mas o Palmeiras perdeu as duas decisões em 3 dias e aí agora perdeu de novo o clássico contra o São Paulo. Claro que o cômputo não é bom, claro que é ruim. Você pega uma sequência, a pior talvez, sob o comando do Abel Ferreira, né, que vinha só conquistando bons resultados, de repente ele perde 2 títulos, 2 finais e ainda um clássico dentro de casa. Mas vamos contextualizar aí, né? O jogo contra o Flamengo foi no detalhe do detalhe do detalhe, né? Depois da 50ª cobrança que o Flamengo se sagrou campeão, porque dentro de campo a sensação que a gente tinha era de dividir as taças entre as duas equipes. Claro que no tempo normal talvez eu pelo menos penso que o Flamengo tenha jogado um pouquinho melhor, mas o Everton que tá lá, que fez milagres, também tá lá para isso, também é jogador do Palmeiras. Então acho que as coisas se equivaleram. O Diego Alves também fez uma grande partida, os dois jogaram muito bem. Contra o Defensa não, o time apresentou muitos problemas e de novo, né, uma disputa de pênaltis, aí vem toda a carga, né, em que o time perde, deixou o time virar o jogo, depois de ter um resultado positivo fora de casa, você vai jogar, não era bem a casa do Palmeiras, mas era como mandante, né? Você perde o jogo, aí tudo bem. Aí eu acho que realmente a carga fica muito forte. E aí na sequência já você perde um clássico. O Palmeiras, que não tinha os seus principais jogadores, ainda assim tinha o seu elenco qualificado e tudo mais, e não consegue mais manter o mesmo nível. E a tendência agora é piorar, porque virão as competições, como a Libertadores, que já vai recomeçar para o Palmeiras, e aí tem o Paulistão, que ele precisa defender, porque ele é o atual campeão paulista, e a necessidade, vencer clássico, e aí perdeu esses 2 jogos. Calma, vamos respirar. O calendário está assim, e eu sei que a cobrança é muito forte, mas a gente precisa entender onde é que a gente está pisando aqui. O São Paulo, que hoje venceu o Palmeiras, e eu já vou começar a falar do São Paulo agora, e venceu muito bem, é um trabalho começando, é um trabalho iniciante.
depois de uma temporada também irregular sob o comando do Fernando Diniz. Com outras peças, com outra gestão e tudo mais, o São Paulo também está começando um trabalho em que, muito bem é verdade, em que a gente não sabe que frutos vai colher. O Palmeiras já colheu esses frutos e tem a responsabilidade maior ainda, né, de defender todo esse protagonismo que vive no futebol brasileiro. Mas o Palmeiras não venceu esse jogo, não só apenas pelos seus desfalques ou pela sequência de jogos, talvez pela questão física tenha alguma influência e tudo mais, mas especialmente o Palmeiras perdeu esse jogo porque do outro lado tem um time bem interessante, cada vez mais. Um São Paulo que conquistou todas as vitórias nessa sequência de 4 jogos em uma semana, uma maratona intensa, insana, em que o Crespo fez um rodízio, mas fez uma gestão física bem interessante do elenco e marcou demais a equipe do Palmeiras, mesmo jogando fora de casa. Olha, o São Paulo fez uma marcação no Palmeiras sem deixar o Palmeiras jogar no campo de defesa do Palmeiras, de campo de ataque do São Paulo, em que o São Paulo roubou muitas bolas, em que o São Paulo propiciou muitas chances de gol, tanto que o gol do Pablo sai dessa forma. É o São Paulo não sossegando, não desligando em nenhum momento. E o Palmeiras, que tem a característica da transição, não conseguiu efetivá-la, por conta não só da atuação que teve o São Paulo, mas da estratégia montada pelo técnico argentino, pela escalação que ele montou. E aí eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Quantas vezes aqui a gente falou que o Daniel Alves poderia ser utilizado como ala? Eu entendia ele chegar numa outra fase da carreira, chegar a jogar no meio, até porque ele joga muita bola. O Daniel é um craque que nós temos aqui no Brasil, às vezes subestimado, subvalorizado por conta da sua personalidade folclórica e por conta do time que às vezes não ajuda. Mas o Daniel joga muita bola. E eu sempre achava um desperdício o Daniel não atuar na posição em que ele foi o melhor do mundo na função, que é como lateral. E aí aquele argumento de que, poxa, mas deixar o Daniel, um cara que joga tanta bola, que foi eleito o melhor jogador da Copa América em 2019 pela seleção brasileira como lateral, deixar o cara na lateral do campo não é um desperdício? Não, gente. Não é, nunca foi e nunca será um desperdício, porque o Daniel não é um mero lateral. Ele não é um mero ala, como atuou nesse time do Crespo agora, num sistema de 3 zagueiros. Vocês podem ver em vários momentos o Daniel caiu para o meio. Caiu para o meio porque ele sempre foi um ala construtor. Ele nunca se contentou em ser um cara de ir até a linha de fundo ou até a intermediária, fazer o cruzamento e voltar para marcar o ponta pelo lado esquerdo. Nunca foi esse cara. No Barcelona ele era líder de assistências, o Messi clama pelo Daniel Alves até hoje, deve sonhar com o Daniel Alves, de tanta bola que recebeu do Daniel. É o cara que mais deu assistências para o Messi. Na Juve ele atuava nessa função mais avançada pelo lado, porque ele também sabe fazer essa função de ponta, chegando muito bem à frente. No PSG ele também já fazia. Então assim, o Daniel é um cara extremamente técnico, polivalente e acima da média para o que nós temos aqui. Ninguém joga no Barcelona do Guardiola, do Messi, do Iniesta, durante tantos anos, sem ser craque no que faz. E quando eu dizia que o Daniel Alves tinha que ser esse lateral, não era para ele ficar lá sendo um lateral cumpridor e operário, era para fazer o que ele fez hoje. O Daniel hoje foi esse cara. Um cara que, vejam bem, né, no meio da semana o Galeano jogou nessa função e foi bem demais. Só que o Daniel é o dono da função, né? Ele sabe como ninguém jogar por ali. Então ele pode ajudar demais atuando pela ala. Você colocando o Daniel na ala, você libera um cara do meio campo. E aí você tem opções agora no meio. E aí o Crespo montou um meio campo com o Luan, que joga uma barbaridade, especialmente... olha, ele até ganhou, pela força física que ele tem, pela presença que ele tem, em vários momentos ele não se limitou em marcar, ele começou a avançar um pouquinho para construir as jogadas do São Paulo. E aí tem o Nestor e o Igor Gomes está crescendo. E aí tem o Benítez, cara, o Benítez que vai em algum momento cavar essa função de titular, porque ele entrou no segundo tempo, em alguns minutos ele já deu algumas enfiadas, alguns lançamentos, é um meio campista assim. Então o São Paulo teoricamente não precisa do Daniel no meio. Pode, inclusive, contar com a colaboração do Daniel na ala, que vai ser um senhor jogador para construir jogadas por aquele lado, porque na esquerda, em que o São Paulo estava muito apostando pelo lado por conta do Reinaldo,
já tem um jogador dessa característica. Não estou comparando, né? Qualidade Reinaldo, Daniel Alves, mas para vocês entenderem, porque quando o Igor Vinícius estava ali, pouco São Paulo explorava aquele lado. Quando tem o Daniel Alves, bom, aí a coisa muda de figura. Isso que a gente está falando do Orejuela, que não entrou, o Galeano, que jogou bem no meio da semana. Olha quantas opções vem ganhando o Hernan Crespo. Dominou o setor de meio campo, roubava bolas no setor de ataque, e aí o Luciano e o Pablo começaram a ser abastecidos. O Luciano errou uma cabeçada, criou outras oportunidades, o Reinaldo chegando, aí entra o Éder no segundo tempo. E numa jogada do Daniel com o Éder, a bola sobra para o Reinaldo, que quis furar a rede, né? Mas poderia ter feito o segundo. Em vários momentos o São Paulo poderia ter feito o segundo. E o Palmeiras perdido. Perdido, tentando encontrar esse São Paulo que está cada vez mais estruturado, mais coletivo, mais estratégico e com qualidade para chegar na frente. Um Palmeiras que tenta se reencontrar e que, claro, com tantos desfalques, no meio de uma ressaca pela perda de 2 títulos, ficou bem mais complicado. Mas assim, vamos lá. Vamos tentar aqui. Falei bastante assim do Palmeiras, da situação que está vivendo e do São Paulo, exaltando o São Paulo, falando do momento ruim do Palmeiras. Vamos tentar equilibrar as coisas aqui. Eu sei que isso pouco vale para o torcedor, mas eu acho que é nosso papel. O Campeonato Paulista ele precisa de um contexto. Ainda não é parâmetro para as grandes competições que o São Paulo, por exemplo, que está muito bem, vai enfrentar. Mas é bom esse começo? É óbvio que é bom. É promissor? É excelente. Por quê? Porque o que a gente precisava ver desse começo de trabalho do Crespo era o recomeço de um trabalho. Do que estava sendo feito pelo Diniz, de repente começa um novo trabalho, com novas ideias, com jogadores que chegaram e a coisa está acontecendo. Poderia não estar, e a gente até estaria falando aqui o seguinte, bom, mas calma, vamos ter paciência porque ainda tem coisa para acontecer. Mas o contrário, a gente tem que valorizar. Se em tão pouco tempo ele já conseguiu montar uma estrutura de time, opa, sinal de que quando for mais testado, a gente vai observar, evidentemente, pode ser que venha coisa boa. Pelo lado do Palmeiras, também calma, gente. Calma, o time foi campeão da América anteontem. Ah, mas não jogou um grande jogo contra o Santos e tudo mais. Foi a melhor campanha da história do Palmeiras. Palmeiras quase perdeu a classificação para o River, quase não é perder. E só perdeu aquele jogo e classificou porque ganhou na ida. Então, sabe, eu não consigo pensar negativamente assim o tempo todo, né? Mas não sei o que, não consigo. Eu tenho que valorizar o trabalho do Abel, o Palmeiras campeão, passou, atropelou o Grêmio nos 2 jogos na final da Copa do Brasil. Então, assim, o Palmeiras e fez um grande jogo contra o Flamengo. E fez um grande jogo contra o Flamengo e perdeu o título. E aí, contra o Defensa e Justiça na Recopa, claro, enfrentou dificuldades, ajustes, normal, gente, normal. Ninguém ganha tudo todos os dias. Agora, a temporada é longa. O Palmeiras tem elenco? Tem. Acho que a volta do Dudu, se ela se concretizar, vai ser fundamental. O Palmeiras precisa de um jogador diferente. Porque eu também acho que tem algumas questões ali que o Abel precisa se dar conta. Zé Rafael, Gustavo Scarpa, que falhou no gol. Não só porque ele falhou no gol, mas enfim, porque acho que não adianta, né? Ele não tem correspondido. Então tem alguns jogadores que você precisa. Peraí. Eu tenho um elenco qualificado. Na teoria são ótimos nomes, mas eles estão me dando resposta. Eu tenho que jogar de 2 em 2 dias? Não, peraí, eu vou ter que estabelecer prioridades. E aí realmente o campeonato estadual ele vai perder força no foco. Claro que em clássico ele vai ser cobrado se ele botar reservas, se ele botar sub-20, se ele botar qualquer escalação que for. Então ele precisa cuidar disso também. Mas a gestão física tão bem feita no ano passado, quando ele disputou 80 jogos e conseguiu chegar bem nessas 2 competições de mata-mata como Copa do Brasil e Libertadores, ele não está sabendo fazer agora. Também porque é um começo. Jogadores tiraram férias mês passado, o Abel também chegou faz pouco tempo. A coisa foi muito atropelada. E o Abel tem 5 meses no cargo. Então ele está começando uma temporada pela primeira vez no Palmeiras. E ainda assim já com títulos nas costas. Então calma, gente, calma. Tem ajustes para fazer? Tem. Não foi legal? Não foi. Essas 3 perdas de títulos, ainda mais com perda na disputa de pênaltis, tem alguma coisa errada, não vai ter tempo de treino, tá faltando entrosamento, tá faltando padrão, tá. Mas tem que ajustar porque o Palmeiras tem condições de seguir protagonista. Vai conseguir? Não sei. Então, o Palmeiras que abre o olho, porque tem o São Paulo chegando no retrovisor. Quando a gente coloca Palmeiras e Flamengo como os protagonistas da temporada, eu já tô colocando esse São Paulo chegando com uma luz alta do tipo assim, tô afim também. Precisa provar? Precisa. Tem muitos
testes ainda mais difíceis para que o São Paulo possa passar. Até agora, o começo me parece bem animador. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do Choque Rei, o Pablo decisivo mais uma vez. Ele gosta de fazer gol em clássico, né? Contra o Corinthians ele não marcou, mas contra o Santos e contra o Palmeiras ele adora deixar o dele, até ele tá crescendo, né? Até ele tá crescendo, o Crespo que conhece bem a função, e ainda tem o Éder, tem o Vitor Bueno que terminou o jogo de falso 9. Eu não gosto muito, mas enfim, né? Acho que o Vitor vai enfrentar uma grande concorrência e acho que naturalmente não vai conseguir obter o seu espaço pelos outros jogadores que o São Paulo tem à disposição. Mas é um tricolor paulista que está ensaiando aí coisa boa. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!